A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que alegria e satisfação enorme contar com a sua audiência nessa TV abençoada, TV ADNP, nesse programa que não tem comentários, Escola Bíblica. Estamos aqui, mais uma vez, para estudar a síntese da última lição do ano, a lição de número 13. Comentarista, pastor Elinay Cabral. O tema dessa lição é o tempo da profecia de Daniel. O texto áureo se encontra em 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você que está munido aí da sua lição, acompanhe conosco também a verdade prática. O tempo do fim é a ocasião em que Deus fará com que o seu reino triunfe sobre todos os poderes do mal. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria aproveitar também e ler os objetivos dessa última lição do ano. O primeiro objetivo é compreender o tempo do cumprimento da profecia entregue a Daniel e também explicar a doutrina da ressurreição do corpo na Bíblia e reconhecer a nossa limitação e a finitude como seres humanos. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, chegamos praticamente aí ao fim de mais um ano e agora ao fim de mais uma lição. E o interessante é que essa lição ela é muito abrangente, ela nos dá assim uma visão geral do livro do profeta Daniel. Só para vocês terem uma ideia, o último versículo de Daniel, capítulo 11, ele está conectado ao primeiro versículo de Daniel, do capítulo 12. É uma sequência cronológica, podemos assim dizer. E a primeira parte da lição vai nos ensinar isso. O tempo da profecia, Daniel 12:1. Eu vou ler o versículo, você pode também pegar a sua Bíblia, Daniel 12:1, para nós aprendermos juntos. Diz assim, capítulo 12 de Daniel, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Deus aqui vislumbra, queridos irmãos, para Daniel uma nova visão, uma nova revelação de Deus. E o subtópico dessa primeira parte diz: qual é o tempo? É notório, é nítido que esse tempo se refere à grande tribulação, um período que será praticamente negro para a humanidade. É o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, que há alguns indícios e o que também acontecerá nesse tempo: tempestade, terremotos, fome, guerras, propagação do Evangelho. Isso tudo será o início desse tempo que chegará, o esfriamento do amor de muitos. Mas aqui o Senhor está revelando a Daniel esse tempo no futuro distante, onde haverá o personagem central do anticristo, que irá fazer parte dessa grande tribulação, um período que no início parecerá 1000 maravilhas, mas depois se revelará como um período de perseguição ao povo de Deus, de angústia. Mas o subtópico 2 dessa lição trata sobre isso, a libertação de Israel. É agora que o arcanjo Miguel entra em cena, como no capítulo anterior, que ele veio guerrear em favor do povo de Deus. Novamente ele entra em ação aqui nessa revelação e para tomar partido do povo de Deus, porque na grande tribulação
O povo de Deus vai ficar à mercê das perseguições, das lutas. Mas o arcanjo Miguel, como está lá em Apocalipse 12, o versículo 7 e 8, será o guardião do povo de Deus. Ele vai continuar pelejando nessa prefiguração de Apocalipse em favor da libertação de Israel. E o terceiro subtópico é os anjos no mundo de hoje. É mais uma reflexão do que nós estudamos na lição passada, falando sobre os anjos, o papel dos anjos, a função principal deles. Lembrando que anjos são criaturas, não podem em maneira nenhuma ser adorados, mas tanto no arrebatamento da igreja como na grande tribulação, os anjos terão um papel importante, farão muito a diferença pelas revelações bíblicas. A sinopse do tópico primeiro diz assim: o capítulo 12 de Daniel mostra dois mundos, o material, libertação de Israel, e o espiritual, atuação dos anjos. Deus intervindo na criação. Qual é o tempo? É um tempo futuro determinado por Deus, pela sua soberania. Deus será exaltado mesmo em meio a todo o pano de fundo que acontecerá na grande tribulação. Vamos então para a segunda parte da lição, que é a ressurreição e vida eterna. Daniel 12, do versículo 2 ao 4. Vamos ler. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ressurreição e vida eterna. Lembrando que a versão da minha Bíblia é a Revista Corrigida. O subtópico dessa segunda parte é ressurreição. Quando o Antigo Testamento está implícito a ressurreição, mas não tão explicado, não tão pungente, não tão aplicado como no Novo Testamento. Mas nós podemos ver princípios da doutrina da ressurreição quando, em Gênesis capítulo 22, Abraão creu que seu filho ressuscitaria, mesmo levando o sacrifício, ele cria na ressurreição. Jó também cria na ressurreição, ainda em corpo. Alguns salmos falam da ressurreição. Mas eu fico muito maravilhado com o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1, quando ele diz: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ele fez a ferida e a ligará. Agora o versículo 2 é algo interessante. No segundo dia nos dará vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre a ressurreição, que o livro do profeta Daniel é um manual completo de teologia. Nós estudamos sobre oração, nós estudamos sobre soberania de Deus, nós estudamos sobre providência divina, nós estudamos sobre santidade, nós estudamos sobre simbologia, tipologia, escatologia. É um manual completo de teologia, o livro de Daniel. E agora entra a ressurreição. Como no Antigo Testamento eu já disse, está implícito, mas não aparece tão detalhadamente como no Novo Testamento, que nos dá tudo o que precisamos, todas as informações, em muitas passagens bíblicas, sobre a ressurreição.
o subtópico 2 da segunda parte da lição diz as duas ressurreições. Irmãos, haverá duas ressurreições, mas no sentido geral. Uma ressurreição, que será a dos santos, para o decreto de Deus, para vivermos com Ele, para estarmos sempre na presença de Deus. E a ressurreição dos ímpios, dos injustos, dos profanos, que é para a condenação. Essas duas ressurreições são evidentes, até mesmo aqui no versículo que Daniel diz. Interessante que o versículo 2 diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A palavra muitos aqui, ela é um hebraísmo e significa todos, porque todos ressuscitarão. Um vai participar da ressurreição para viver eternamente com o Senhor, e os outros participarão da ressurreição para a condenação eterna. Muitos aqui são todos, porque dá uma ideia da complexidade dos números envolvidos dentro da própria revelação que Deus está dando a Daniel. Um fato, sem dúvida nenhuma, muito sublime. As duas ressurreições, nós com certeza ressuscitaremos para a glória de Deus. O terceiro subtópico é a ciência se multiplicará. Está no versículo 4, eu vou ler para nós fixarmos bem a lição. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Queridos irmãos, é claro que a ciência se multiplicando aqui tem um fundamento básico dentro da própria interpretação de Daniel, porque essa revelação nos mostra a sabedoria de Deus, mas também aponta para o entendimento humano. E não podemos deixar de dizer que ela também aponta para um futuro, onde nós percebemos que a ciência, dentro da revelação de Daniel, do conhecimento daquela profecia, com certeza vai se multiplicar entre muitos que irão ter o discernimento da palavra, mas também a ciência se multiplicará no futuro vindouro, que começaria que Daniel talvez não conseguiria entender, porque o que está acontecendo nos dias de hoje, a era cibernética, a modernidade, computadores, livros e mais livros sendo escritos, novos conceitos, realmente a ciência se multiplica e muitos procurarão conhecimento de um lado para o outro. Isso aqui, eu estou dando, é claro, um grifo meu, vamos assim dizer. Eu estou falando aqui porque hoje, qual é o principal fundamento do ser humano? Buscar conhecimento, aprender cada vez mais. Talvez não entendendo que a profecia de Daniel, essa ciência se multiplicaria, é sobre a explicação da própria revelação de Daniel para aqueles que no futuro vão ler essa passagem. Mas ela se cumpre cabalmente. Sinopse do tópico 2. Os justos e os injustos que foram mortos serão ressuscitados para estar diante do Senhor. O resumo dessa lição é essa: justos e injustos ressuscitarão. A ressurreição tão explicada no Novo Testamento e prometida aos santos e também aos ímpios está aqui resumida. Mas existe a ressurreição, não é o sono da alma, não. Está dizendo que muitos se levantarão que dormem no pó. Se trata também do corpo, é o corpo. O nosso corpo foi formado, você se lembra, do pó da terra. Então nós vamos dormir no pó, a ressurreição do nosso corpo acontecerá tanto para ímpios como injustos, como justos e santos, acontecerá a ressurreição do corpo. Amém, irmãos? Vamos então, querida Igreja de Deus, para a terceira e última parte dessa lição. A profecia foi selada. A profecia foi selada. E o subtópico é: a profecia está selada.
Tremendo isso aqui, tremendo. Quando o Senhor falou para Daniel nessa revelação que a profecia estava fechada e selada. Interessante que essas palavras no original elas dão a indicação de preservação e confirmação. Deus estava, de certa forma, fechando. Eu quero abrir um leque aqui grande nesse fechar, porque o que nós temos presenciado, ou temos conhecimento nesses últimos dias, que muitas seitas que se levantam e se levantarão, elas vão usar termos proféticos de revelação de um futuro que está iminente já, de que vai acontecer assim, vai acontecer assado. Talvez você se lembre do ano 2000, a profecia de Nostradamus, onde muitos ficaram perplexos, achando que se cumpriria e nada aconteceu, como de muitas outras, entre aspas, religiões, tem a sua revelação de um fim, de uma era, quando já foi revelada, está fechada, está selada. Ela só precisa agora ser preservada. Não precisamos acrescentar nada ao que Deus já revelou. Ele é o que domina entre as nações. Ele é o soberano. Não precisa de intervenção humana para auxiliar revelações de Deus. A profecia está selada. Deus falou. Ela vai acontecer, Daniel. A profecia irá se concretizar. Isto está confirmado pelo Deus soberano. É interessante que o Senhor nos diz aqui, eu achei muito bom isso aqui, não foi somente para a nação de Israel, mas para todos quantos temerem a Deus e porfiarem por compreender os desígnios do Senhor para o mundo. Essa profecia selada, esse livro, o contexto aqui, só para vocês entenderem a profundidade disso, os persas, quando um livro era escrito, a primeira coisa que eles faziam era selar esse livro, guardar uma cópia original e também selar as cópias e colocarem nas bibliotecas para que todos tivessem acesso a isso. É também isso aqui que o Senhor está mostrando a Daniel. Todos, para todos terem acesso, tanto santos como injustos, igreja como ímpio, todos têm acesso às revelações de Deus, os desígnios do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer, aquilo que com certeza o Senhor fará. A profecia está selada. A vislumbração do futuro foi mostrada por Deus a Daniel. Acontecerá, quer você queira, quer não, quer os homens entendam, quer não, quer o diabo queira ou não, a profecia foi dada, selada, fechada e é para todos. Bem-aventurado é o homem que lê, como está escrito em Apocalipse, que ouve e pratica as palavras desta profecia, porque o fim está próximo, muito próximo. Vamos lá para o segundo subtópico, que é o tempo do fim. E eu queria fazer aqui uma pequena observação, lendo o versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempos, a metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Daniel, que questionou,
Que tempo é esse? Porque para Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um homem obediente, era muito maravilhoso o que ele estava recebendo. Era coisas que Deus não faz com qualquer um. E Daniel teve esse privilégio de receber do Senhor essa revelação maravilhosa. E ele pergunta, e o próprio homem vestido de linho, que nós acreditamos o Senhor Jesus Cristo na sua glória, explica para Daniel o tempo do fim. Qual é esse tempo do fim? Apesar da profecia estar fechada, selada, ela tem um tempo. E o tempo é esse. O interessante é frisar que ele diz que o poder dos santos, quando for acabado o poder dos santos. O que isso significa? Israel é colocado aqui em foco de novo, para mostrar como o povo de Deus é perseguido, ao ponto de chegar a esse clímax central dessa, vamos dizer assim, dessa profecia. O tempo do fim. O próprio homem vestido, o Filho de Deus, respondeu para Daniel: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, seladas até o tempo do fim. E esse fim, apesar de nós, pela cronologia, acharmos distante, ele está perto. Vamos para o terceiro subtópico: humildade e finitude. Aqui, Daniel revela a sua fraqueza, a sua insignificância para Deus. Senhor, sou fraco, limitado, eu não entendi. Muitas das vezes isso acontece conosco, né? A gente quer perguntar, eu não entendi. Até mesmo na área de ciência secular, nós não entendi. Isso significa que nos mostra a humildade de Daniel e a sua limitação diante do Deus que é poderoso, soberano e eterno. E o Senhor, então, dá um parecer disso para Daniel. Nós podemos aplicar aqui que o Senhor está sempre pronto a nos atender, sempre que somos humildes na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Ele dá graça, porque a humildade precede a honra, mas a altivez de espírito causa a queda, praticamente, vamos assim dizer. E Daniel, como homem de Deus, humilde e limitado, faz esta indagação: Senhor, eu não entendi. E o Senhor novamente descortina, desmapeia as coisas e mostra assim, Daniel: esses fatos são desta maneira. Por isso que precisamos, irmãos, orar a Deus para nos dar sempre entendimento, nos dar sabedoria para lermos a Tua palavra, para entender. Na Bíblia não tem entrelinhas, na Bíblia tem o que Deus quer falar, o que Deus falou, o que Deus está falando e o que Deus falará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Somos tão fracos, tão impotentes diante da graça, do poder de Deus, que até mesmo através da revelação da Sua palavra, muitas das vezes não entendemos. Por isso que é bom estudarmos, por isso que é bom pedirmos ao Senhor sabedoria. O apóstolo Tiago também vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar e não vai lançar no rosto o que Ele te deu. Você vai aprender, conhecer a palavra de Deus através daquele que a inspirou, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e todas as revelações desse livro maravilhoso do profeta Daniel foi estabelecido por Deus e pelo seu poder. Aprendemos muita coisa nesse trimestre e com certeza estamos ainda em aperfeiçoamento nesse aprendizado. Se nós estudarmos novamente essa lição, com certeza outras coisas viriam ao nosso encontro, ao nosso coração desejoso. A soberania de Deus, ela sempre age na história. Deus sempre tem um controle, eu tenho falado isso aqui sempre.
Deus sempre tem o controle de tudo, sempre terá, nada pode abalar o Senhor no seu santo trono. Ele tem um cetro de justiça e equidade, e Ele reina soberano. E Cristo voltará. Os sinais, as revelações dadas para Daniel, os sinais que hoje é manifesto no mundo, indica que o nosso Deus é fiel e verdadeiro. Eu quero terminar essa lição desejando para você um feliz ano novo, que Deus vos abençoe poderosamente, seu ministério, a sua igreja, a sua vida. Quero que as bênçãos de Deus, que enriquece, não acrescenta dor, esteja com você nesse ano que se inicia. Que a unção de Deus, que quebra o jugo e despedaça toda a corrente, esteja com você. Mas eu quero rapidamente, nesse meu apreço de dizer para você que tudo de bom vem acontecer através do Espírito Santo de Deus, fazer um breve resumo da vida de Daniel e aplicar em nossas vidas. Número 1. Daniel cria no Deus soberano. Que nós possamos crer no Deus soberano. Número 2. Daniel tinha uma vida de oração disciplinada. Lição para nós. Lição poderosa para as nossas vidas. Número 3. Daniel estudava a palavra de Deus. Isso fez a diferença no seu ministério. Lição número 4. Daniel possuía um discernimento sobre a guerra espiritual e não levava as coisas na brincadeira, no oba-oba. O que é batalha espiritual é batalha. Número 5. Daniel buscava somente a glória de Deus. Tudo o que ele fazia era para glorificar o nome de Deus e que nós possamos aprender isso em nossas vidas. Número 6. Daniel estava sempre ciente que tinha algo, obra a mais a realizar. Isso também serve de exemplo nas nossas vidas, através dessa lição. Número 7. Daniel era diplomático e atencioso. Não era arrogante como servo de Deus, usado por Deus. Diplomático e atencioso. E número 8. Possuía discernimento sobre a história humana. Conhecia a história humana. E número 9. Fez jus ao seu nome. O Senhor é meu juiz. Mostrando que o Senhor é o juiz de todas as nações. E Ele julgará sempre. E nada abala o trono de Deus. Nada abala os atributos de Deus. Ele é o juiz. Ele é o meu juiz, o seu juiz, o nosso juiz. Aleluias, glória a Deus por isso. Ele reina. Feliz ano novo. Vamos aplicar esses princípios de Daniel na nossa vida e Deus vai nos abençoar. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém.